receberam o material? Coisa feia. Roberto, pega aqui, por favor. Bom, eu acho que a gente até vai abordar umas questões hoje aqui. Assim que eu mencionar alguma coisa sobre Machado de Assis, vai haver uma crítica sobre a dissimulação da mulher e como é que a mulher passou a ser vista. E como eu ainda penso que o tema da redação esse ano gira em torno da mulher, eu, Bernadette, enquanto cidadã, penso na violência contra a mulher. Isso traduz em inúmeros atos de violência que são cometidos a cada minuto. Posso ler o trechozinho de Machado de Assis, diz o seguinte: eu não poderia começar no segundo guru. Diz assim, olha, mulheres do topo da árvore. Cada uma se coloca como homens e mulheres. As melhores mulheres pertencem aos homens mais atrevidos. Mulheres são como maçãs em árvores. As melhores estão no topo. Os homens não querem alcançar essas boas, porque eles têm medo de cair e se machucar. Preferem pegar as maçãs podres que ficam no chão, que não são boas como as do topo, mas são fáceis de se conseguir. Assim, as maçãs do topo pensam que algo está errado com elas, quando na verdade eles, que são os homens, estão errados. Elas têm que esperar um pouco mais para o homem certo chegar, aquele que é valente o bastante para alcançar até o topo da árvore. Então eu sou muito fã de Machado de Assis, e a gente não poderia começar diferente por causa do título e tudo discutindo Machado de Assis. E aí cada um de repente as solteironas hoje vão pensar, Edson, afinal de contas, o que é que está errado comigo? E aí Machado de Assis já respondeu, já ou não já? E os homens estão conseguindo chegar lá? Será? Não, tá vendo? Pobreza. Bom, enquanto o professor Edson tenta arrumar isso aí, a gente já vai ganhando tempo, que eu acho que são assim, uns 17 quesitos. Eu não tenho a numeração toda, mas acho que minhas são 8 ou 9, acho que é por aí também, né, Edson? Aproximadamente. Então vamos ganhar tempo, não é? Olha, eu até trouxe um de Machado de Assis para a gente refazer algumas coisas e discutir esse gabarito aí. Bom dia, Lucivalda. Bom dia, professor. Né? Vamos lá. Sim. Oi. Vez ou outra, eu vou pedir para vocês, olha, vá para X esquisito, que a gente tem que tentar seguir uma ordem cronológica aqui em literatura, ok? Bom, obviamente que a gente vai começar aqui com o século XVIII e XIX. E aí o professor Edson vai entrar melhor para explicar esse contexto histórico e vamos estar aqui para fazer perguntas, ok? Diz o seguinte, esse quesito que vem em torno de imagens, vocês sabem que é muito comum. Às vezes a imagem não tem muito a ver com a leitura verbal e às vezes tem a ver com a verbal e não verbal. Na busca constante pela evolução, o primeiro quesito falou, o ser humano vem alternando a sua maneira de pensar, de sentir e de criar. Nas últimas décadas do século XVIII e início do século XIX, os artistas criaram obras em que predominam o equilíbrio e a simetria das formas, de formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem da respeitabilidade, da sobriedade, do concreto e do civilismo. Isso seria mais ou menos aquelas artes contemporâneas que a gente chama de arte concreta, que vão fugir do que se trabalhou a vida inteira, com expressionismo, se lembrem, cubismo, dadaísmo. Vocês se lembram que aquelas vanguardas que eu disse que na última aula nós iremos fechar com elas, visualizando o que é que elas trabalhavam? O sonho, a expressão, o eu, o consciente e o inconsciente. Mas isto foi discutido durante todas as evoluções da humanidade. E obviamente nós vamos ver que durante o século XVIII, que o professor Edson vai explicar mais um pouquinho, que eu vou fazer as perguntas para ele, hoje ele veio preparado, eu não sei história e vou aprender. Aí eu diria, o que foi que mudou nesse século XVIII, na concepção do homem enquanto sujeito na sociedade, para que tivesse mudado também a forma de fazer arte? E aí, continuando em seguinte, esses artistas misturaram o passado ao presente,
retratando os personagens da nobreza e da burguesia, além de cenas míticas e histórias cheias de vigor. Bom, até então vocês sabem, se nós pegarmos na última aula, a gente vai ver uma imagem do barroco, uma imagem do rentismo, uma imagem do arcadismo, uma imagem do romantismo, até chegarmos à Semana de Arte Moderna, com aquelas vanguardas expressionistas, que pode vir qualquer uma das imagens, vocês sabem disso. E aí, de repente, vocês vão ver que todas elas foram acontecendo ou mudando de concepção de acordo com o que, gente? Com o processo sociopolítico e econômico da época. Por exemplo, como é que eu vou analisar uma imagem arcade? O que é que eu vou levar em consideração? Estamos aqui no século XVIII. O que é que eu vou levar em consideração, gente? Antes de tudo, as turbulências, o desejo de liberdade, mas antes de tudo, quando se trata de imagem, se vier uma imagem, o que é que eu vou ter que priorizar? Quem lembra? O que é que a gente vai olhar? A natureza. Essa natureza decorativa ou natureza ainda que seria como objeto de arte? Apenas como sendo um objeto decorativo, que não é a questão aqui, mas que a gente tem que discutir. Atualmente, os artistas apropriam-se de desenhos, charges, grafismos e até de ilustrações de livros para compor obras em que se misturam personagens de diferentes épocas, como na seguinte imagem. Olha, o quesito está pedindo, falou um pouquinho, fez uma viagem no século XVIII, desse desejo de liberdade, na concepção do homem cidadão, como é que mudou o jeito dele pensar e agir. Isso vai perpassar pelas obras, esqueceu tudo isso e vem apenas para o item. Vocês observaram? Então, neste momento, o texto anterior não vai ser preciso mais ser analisado. A única imagem, lembrança que a gente vai ter que ter é o seguinte, que o homem muda e, consequentemente, as artes também mudam. Ficou claro? Ficou, não é? Não está pegando exatamente o século XVIII, que depois Edson vai abordar a questão histórica. Mas, e nessa obra, o que é que eu marcaria para mostrar uma obra que sofreu essa alteração do passado e presente, do que foi feito originalmente pelo artista e que foi alternado pelo homem, já na sua contemporaneidade? O que vocês marcariam? Por que ser? Obviamente vocês estão vendo aí uma imagem de Mona Lisa, que sofreu aí uma brincadeira, né? Uma crítica do sujeito, e aí vai fazer uma ironia, uma crítica. Justamente porque esse Salvador dali, a gente vai ver que ele vai trabalhar muito o sonho, o onírico, como a gente chama. Aquilo que fica no fato, no vago, no impreciso. Então o artista resolveu fazer uma crítica. Vocês viram que um quesito desse, de imagem, não vai ser difícil de se resolver. Vai de jeito nenhum. Então vocês foram direto. E agora o professor Edson, a voz da razão, assim a voz da história. Não é razão? É, razão. Bom, gente, bom dia, né, mais uma vez. A professora Bernadette explicou muito bem qual é o sentido desse bate-papo aqui, né? A gente perceber que toda produção cultural ela está inserida dentro de um contexto histórico. Uma coisa que a gente sempre bate em sala, que eu acho que é uma das maiores dificuldades para o aluno, sinceramente, porque eu converso, né, com um e com o outro, é o aluno, Bernadette, entender onde é que ele está pisando, né? Porque é que eu sei que eu sou um homem, você é uma mulher, que somos cidadãos do século XXI. O que é que a gente se entende? Né? O que é que nos leva a crer que nós somos o século XXI? Esse conjunto estrutural de valores políticos, econômicos, sociais, culturais, religiosos. É esse conjunto que forma o que a gente chama de contexto. Agora, todos os contextos são iguais? Claro que não. O homem da Idade Média produzia de uma certa forma, né? Produzia na literatura, na arte, na pintura, com determinadas características. O homem da Era Moderna, ou nessa fase de transição feudal capitalista, já vai produzir com novos valores. E assim a gente vai perceber até chegarmos onde estamos hoje. Então o sentido dessa aula é isso.
procurar desmistificar essa coisa de que contextualizar é difícil. E não é. Olhando bem, não é. É a gente saber onde é que a gente está pisando, saber quais os valores básicos de cada sociedade, de cada era estudada em sala, porque aí a produção literária vai florescer de maneira mais fácil, mais simples. Por exemplo, a professora Bernadette tocou na primeira questão, tem uma passagem que eu achei interessante, até que ele fez, né? Nas últimas décadas do século XVIII e início do XIX, os artistas criaram obras em que predominaram o equilíbrio e a simetria das formas e cores, imprimindo um estilo caracterizado pela imagem e respeitabilidade. Ó, aqui eu procurei encaixar a questão trazida pela professora Bernadette no contexto que ela realmente surge. Passagem do 18 para o 19. Na verdade, não chover uma olhada, porque vocês estão feras isso aí, muito mais que eu, né? Nós temos que lembrar que o que nós temos antes do 18, se a gente puxar um pouquinho para cá, é toda aquela estrutura social do antigo regime, com todas aquelas características que vocês já sabem. Os valores principalmente ligados à classe aristocrática. Nobreza, clero, os próprios reis. E que valores são esses? Aí é onde entra a questão, Bernadette, a questão cultural. Valores, claro, de exaltar sempre o passado de uma maneira positiva. Por que é positivo? Porque esse passado para nobreza, clero, o que a gente chama genericamente de aristocracia, é um passado positivo. Mas nós estamos vivendo um momento em que uma classe está querendo romper com isso aqui, com toda essa estrutura do antigo regime. E, naturalmente, essa classe precisa se autoafirmar enquanto classe social. E todo mundo sabe qual é. Qual é? A burguesia. Então, o que a gente tem aqui, nesse caso, é o desejo da burguesia em criar uma arte, criar uma cultura que possa romper com essas tradições, que possa romper com essa estrutura que na realidade não lhe dava o espaço devido. É a isso que a gente atribui século das luzes, e todo mundo sabe por que isso aqui, né? Luz vem de quê? Conhecimento, razão, ciência. Justamente uma classe que pouco priorizava a ciência, ou se priorizava uma ciência mais vinculada à religiosidade, que a gente sabe que a aristocracia vive também da ideia de que Deus lhes concedeu o privilégio, o direito de estar aqui, para uma classe que agora precisa se autoafirmar e vai se autoafirmar através da questão científica. Então é a burguesia, através da ideia de luz, de conhecimento, de razão, de ciência, que vai tentar criar uma nova arte, ou pelo menos patrocinar uma nova arte, que possa mais estar ligada a ela. Agora veja que coisa interessante. E que valores seriam esses que vocês poderiam apontar nessa burguesia? No sentido de exaltação, valores que não havia aqui e que passam a estar do lado de lá. O primeiro deles é o trabalho. Ainda ontem, respondendo uma questão no terceiro ano, acho que os meninos devem lembrar, nós falamos, por exemplo, uma questão que falava sobre o trabalho em relação à nobreza, Bernadette. A nobreza vê o trabalho como algo um pecado. Não, se é um pecado, não é para mim. Se é um pecado, é para as classes menos favorecidas, porque é uma